começa nos dizendo da seguinte forma: ouvistes o que foi dito, trazendo o entendimento, igual eu falei, você se lembra do que foi dito, né? Foi dito lá nos 10 mandamentos, na lei de Deus dada por intermédio de Moisés, está falando em menção a isso. Lá dizia o seguinte: amarás o teu próximo e odiarás o teu irmão. Lá estava escrito isso no passado, no início, onde Deus estava trabalhando e formando um povo, uma nação, e precisava dar a ela leis físicas para que ela carregasse. No versículo 44 está escrito o seguinte, e o texto está escrito em vermelho, está escrito eu, aí faz menção a Jesus, eu, Jesus, teu Senhor e teu Salvador, porém digo a vocês, eu, Jesus, digo a vocês, que não façam como está escrito lá. Eu digo, antes amai a vossos inimigos. A palavra está mandando, Jesus está pedindo a nós, não faça como está escrito lá mais. Façam segundo o que eu ensino a vocês aqui agora, o que eu estou dando a vocês aqui agora. E a palavra que eu dou a vocês é o seguinte: não odeiem os vossos inimigos, mas amem os vossos inimigos. É uma palavra dura, é uma palavra difícil. A graça vem trazendo um peso maior sobre as nossas vidas. Ela traz uma benevolência maior, mas uma incumbência, uma responsabilidade maior para aqueles que estão debaixo da graça. Antigamente você podia odiar os seus inimigos. Hoje o chamado de Deus para nós é amar a todos eles. E a palavra continua no versículo 44: amai os vossos inimigos, mas não simplesmente façam isso, porque a Bíblia ensina que a nossa justiça precisa exceder, ela precisa ser maior e além do que a justiça que praticava os fariseus, os crentes da época de Jesus. Então ela diz, ela manda você continuar. Digam bem, bendigam, digam bem sobre aqueles que falam mal de você. A palavra está falando aí. Se tem alguém falando mal de você, fala sobre bem, fala coisa boa dele. Se ele não tem o que de bem falar sobre essa pessoa, não fale mal dela. Fale bem daquelas pessoas que estão falando mal de você. Não pague as pessoas com a mesma moeda. Essa é a incumbência do cristão. Esse é o desafio do cristão. Não fazer com as pessoas que elas fazem com a gente, mas fazer a elas o que nós gostaríamos que elas fizessem com a gente, mesmo que elas não façam, mesmo que elas não retribuam. Esse é o desafio da graça, é o chamado de Cristo a nós. Então não pagai mal com mal, mas nós precisamos pagar o mal com o bem, pois o erro dos outros não justificará nunca o nosso erro. Nós, como cristãos, minha esposa disse, todos erraram, todos erravam, mas nós não somos todo mundo. Nós somos um povo santo, escolhido, amado, separado, chamado para as boas obras, para sermos testemunha do amor, da misericórdia, expressão de Cristo, andarmos como Cristo. Então somos chamados e desafiados a agir diferente. Se a pessoa te fez mal, não pague o mal, não retribua o mal com o mal. O erro deles não vai justificar o nosso erro diante de Deus. Seremos cobrados. A única coisa que pode acontecer é sermos castigados juntos com eles. Mas se nós agirmos bem, o bem de Deus virá sobre as nossas vidas. E a palavra continua aí, ó. Então façam o bem aos que vos odeiam, dando a outra face, mostrando a eles o bem que existe em nós. Porque cada um dá aquilo que tem. Se eu não tenho amor, eu não vou conseguir amar ninguém. Se eu não tenho paz, eu não consigo tratar ninguém com paz. Se eu não tenho mansidão, eu não consigo tratar ninguém com mansidão. É só ignorância, arrogância, é só. Então cada um entrega o que ele tem. Se a pessoa está te entregando aquele mal, é porque é o que ela tem. Oremos por ela, para que Deus tenha misericórdia e transforme essa vida. Mas não nos dá o direito de retribuir na mesma altura. O desafio dos cristãos é agir como Cristo. É se humilhar, ser humildes. Então, nós precisamos aí, dar a outra face, mostrar a eles o bem que existe em nós, que vem do Espírito Santo de Deus através de nós. O bem que reina, que vem do nosso Pai que está no céu. Fomos feitos à sua imagem, segundo a sua semelhança. Então precisamos agir como Deus agiria naquela situação. É um desafio, porque não é fácil controlar o velho homem quando ele é levado ao extremo, quando ele é provocado.
Quando somos provocados a ira, a raiva, ela vem. Ireis. É direito nosso. Somos humanos, somos falhos. Mas isso não nos dá direito de pecar com as outras pessoas. E aí é o que temos que ter o cuidado para não tropeçarmos. E aquele que está de pé, cuidado. Então está aí, a palavra continua dizendo no versículo 44: orai. Orai a favor. Nós temos que orar a favor daqueles que nos maltratam, daqueles que tratam a gente mal. Nós temos que orar a favor, não é contra aqueles que nos perseguem. Igual já ministrei, acho que eu comentei num culto passado aí, que o desafio do cristão é esse: alguém te fez o mal, alguém te prejudicou, você tem que orar, não para que ele seja castigado, não para que ele seja punido, porque não é isso que Deus quer. Deus quer ter misericórdia. Deus não quer maltratar os seus filhos, porque essa pessoa também é filha de Deus, é chamada por Deus ao arrependimento, e Deus quer ter misericórdia dela. Mas Deus só vai poder ter misericórdia dela e poupar ela da consequência do erro se nós perdoarmos, se nós pedirmos para que Deus ajude, não maltrate, não castigue. Então, quando pedimos a Deus para perdoar aqueles que nos fizeram mal, em vez de Deus castigar aquela pessoa que não é a vontade dele, Ele age com misericórdia e Ele te abençoa em dobro, para que você prospere, para que você se alegre, para que você sinta essa bênção de Deus sobre a sua vida como justiça. Nós não podemos nos alegrar com a destruição dos ímpios. Deus não se alegra com a morte dos ímpios, porque eles morrem num caminho ruim, o final deles é trágico. Deus não quer isso para eles. Deus quer que eles tenham tempo de arrependimento. Então Deus precisa que o nosso coração seja um coração perdoador, um coração misericordioso, amoroso, um coração que busca o bem até daquelas pessoas que fazem o mal, entendendo que elas, por algum motivo humano falho, deram oportunidade, o mal entrou, o mal agiu, que aquelas pessoas não são má por natureza, mas elas se renderam à maldade, ou porque foram afetadas por elas, ou porque estão sendo manipuladas pelo maligno. Então nós temos que orar para que Deus perdoe, não para que Deus castigue. Então essa é a vontade de Deus para nós. E aí o versículo 44 vai terminar dizendo, que para aqueles, porque assim, agindo assim, orando assim, pedindo assim, vocês sejam filhos do vosso Pai que está no céu. Porque Deus com misericórdia, não com maldade, no versículo 45 fala aí, que Deus por misericórdia faz que o sol se levante sobre bons e maus. Deus faz que chuva caia na terra do justo e caia na terra do ímpio, para que ele tenha alimento e tempo de se arrepender e mudar de atitude e se salvar também. Deus não quer castigar, Deus não quer eliminar ninguém. Deus quer que as pessoas se arrependam e mudem, cresçam, sobrevivam, melhorem, se aperfeiçoem, se tornem a sua imagem e semelhança. E nós, como filhos, precisamos nos alegrar. Se vocês se querem ser filhos de Deus, você se considera filha de Deus, filho de Deus? Você se intitula filho de Deus, filha de Deus? E você age dessa forma? Porque se quisermos sermos filhos de Deus, nós precisamos orar pelos que nos perseguem. Nós precisamos não poder pagar mal com mal, mas fazer o bem àqueles, mesmo aos nossos inimigos. Nós precisamos amar. Se queremos ser filhos de Deus, se queremos carregar esse nome, essa postura, esse título, se queremos ser reconhecidos como filhos de Deus, precisamos ser dessa forma, agir dessa forma, melhorar a nossa postura a cada dia, nos aperfeiçoar nisso, exercer essa paciência, esse amor. Então nós temos que orar pedindo a Deus, como a oração do Pai Nosso nos ensina: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Tenha misericórdia deles, expressando e continuando o que Cristo fez por nós, porque não eram dignos, não eram merecedores. Quando ainda éramos pecadores, o Senhor morreu por nós, para que hoje pudéssemos ter direito à vida eterna, ter direito a entrar no céu, ter direito à paz de Espírito, à alegria do Espírito, à força de Deus, à vida de Deus, à autoridade de Deus. Ele se entregou por nós quando não merecíamos. Então nós precisamos, como Cristo, seguir o exemplo de Cristo e pelo menos orar
com amor, com olhar de piedade, de dó, de misericórdia para essas pessoas que estão perdidas. Não cobrar de Deus a punição. Deus castiga. Jesus pesa a mão. Muitos, infelizmente, agiram dessa forma. Então nós precisamos olhar com misericórdia para que eles se arrependam. Como filhos de Deus, precisamos fazer assim. Pai, perdoa eles, porque espiritualmente eles não entendem o mal que estão construindo sobre a vida deles. O mal que estão gerando, eles já estão gerando mal sobre a vida deles com a forma errada e maligna de agir. Não precisamos nós pedir mais mal sobre a vida deles, porque a justiça de Deus se cumpre. Nosso papel como filhos de Deus é pedir o que Deus derramou sobre nós: misericórdia. Deus, tenha misericórdia dessa nação. Essa nação que no carnaval vai fingir que está sacrificando, que o diabo está arrastando o filho. Nós temos que pedir misericórdia para esses que estão presos na ignorância, para que eles sejam salvos, para que eles se arrependem. Não podemos agir como muitos que agem disfarçados de justiça, pedindo: Deus faça justiça. Está querendo que Deus castiga, está querendo ver Deus castigar, Deus punir. Castiga ele, Jesus. O nosso coração não pode agir dessa forma. O nosso coração precisa agir com o amor de Deus, não uma justiça disfarçada, uma maldade disfarçada de justiça. Se o nosso coração está agindo assim, nós precisamos mudar. Porque agindo assim, nós agimos igual aquele cobrador que a Bíblia fala. O cobrador de impostos, que cobrou a dívida. Né? Tem aquela passagem do credor que devia e ele foi perdoado. E quando ele encontra aquela pessoa que perdoava, que devia ele, em vez de ele perdoar, ele castigou. Ele falou: vou prender você. E como ele não seguiu o exemplo do perdão que ele recebeu, ele acabou anulando o perdão que recebeu e foi condenado novamente, foi preso novamente e teve que ficar até pagar tudo. Porque a Bíblia nos ensina isso: da mesma forma que perdoar, seremos perdoados, da forma que julgar, seremos julgados. Então precisamos julgar com amor, perdoar, para que esse perdão reine, tratar com mansidão, para que isso venha sobre as nossas vidas, não com o mesmo pedindo castigo, prendendo, cobrando. Da forma que fomos amados, precisamos amar. Da forma que fomos perdoados, precisamos perdoar. Da forma que fomos recebidos, precisamos receber. O nosso coração precisa ser igual ao coração de Cristo. Por isso foi ministrado no culto passado: guarda, proteja o teu coração para que o mal não entre. A maldade está a todo redor, a todo lado, todo momento, todos os dias você vê algo maldoso que se você não vigiar, não proteger o seu coração, aquela maldade atrapalha você de agir com mansidão, atrapalha você de olhar as pessoas com os olhos bons. A maldade das pessoas, se você vê o jornal, a maldade das pessoas fazem você não acreditar em mais ninguém, confiar em mais ninguém. Nós precisamos parar de olhar isso e nos alimentarmos da palavra que nos ensina o amor e o perdão, para que isso reine no nosso coração, não a tristeza. Se olharmos para o mundo lá fora, a tristeza toma conta, mas precisamos, como Provérbios 4, 23 nos diz, guardar o nosso coração para que a maldade não consiga lugar. Isso é muito sério, nós precisamos tomar cuidado com isso, porque os dias são maus. Dentro da nossa casa, muitas das vezes somos maltratados e perseguidos. Dentro da nossa família, somos maltratados e perseguidos. E se não vigiarmos, essa tristeza, essa dor endurece o nosso coração. E ao invés de pedirmos amor, ao invés de continuarmos agindo com amor, nós podemos aplicar a nossa justiça, trapo de imundícies. Então nós precisamos tomar cuidado. Então, para isso, Colossenses 3,13 nos diz lá, eu vou ler alguns versículos, né? Só que não dá para todos abrirem, mas se quiser abrir, Colossenses 3,13 vai dizer para a gente que nós precisamos nos vestir de novo como escolhidos de Deus. Nós precisamos dessa vestidura dos escolhidos, santos, separados e amados.
e nos vestir, nos revestir do mais íntimo, do mais profundo da misericórdia, ou seja, ter dó das pessoas, ter misericórdia dessas pessoas, ter compaixão dessas pessoas, sermos solidários, amigos com aqueles que sofrem. Se vemos alguém sofrer, o nosso coração precisa ter compaixão dessas pessoas. Muitos apontam o dedo e falam: é consequência, é pecado, bem feito. Mas nós precisamos pedir: Senhor, tenha misericórdia, porque só assim somos filhos, só assim somos filhos de Deus. Glória a Deus. A palavra, como é forte, tudo te desafia a prestar atenção. Então nosso coração precisa tomar cuidado com isso, para que ao invés de agirmos com maldade, nós venhamos nos vestir de solidariedade. Isso tem faltado. E o amor cura, o amor transforma. O apontar o dedo também, mas transforma as pessoas em maldosas, em ruins, só causa sofrimento, dor, e angustiadas. Tem faltado nesse mundo é amor. A maldade tem imperado, o mal tem reinado, tem conseguido espaço, porque tem faltado amor. A terra aguarda a manifestação, o amor, a misericórdia, a compaixão dos filhos de Deus. Precisa ser visto na nossa vida. Então nós precisamos lá, no Colossenses 3, vai continuar de 3:13, vai continuar dizendo: vestimos do novo. Se vistam de novo da bondade, da humildade, da mansidão, da longanimidade. Revestir é outra camada. Se não estava legal, se tinha alguma mancha, põe de novo a camada nova de bondade de Deus, de amor de Deus, de mansidão. Suportai-os uns aos outros em amor. Em Efésios 4:2 vai dizer lá pra gente, né? Nós precisamos perdoar, suportar uns aos outros em amor. É difícil. Cada ser humano é de um jeito, tem um jeito de agir, um jeito de pensar, um jeito de decidir. Nós precisamos respeitar as limitações, as fraquezas uns dos outros e continuar caminhando junto. Não é tentar fazer todos serem iguais uns aos outros, mas iguais a Cristo. É tentar ajudar um ao outro na fraqueza, mas em amor, porque sem amor não adianta. Tudo que você fizer será desperdiçado, tudo que você fizer não vai ter o mesmo efeito. Então precisamos perdoar os erros uns dos outros. Pisou no meu carro, brigou comigo, me chamou a atenção, falou errado comigo. Não guarde isso no coração. Guarde a palavra. A palavra de Deus precisa ser guardada no nosso coração. Não o mal que nos fizeram, não a agressão que nos passaram, não as palavras duras que nos deram. Somos um monte de humanos aqui dentro. Uma hora um ou outro pode acabar tendo um probleminha, uma desavença, e como irmãos em Cristo, como uma família de Deus, precisamos sempre procurar zelar pela boa comunhão, e ela vem disso, do amor, do perdoar, do entender, do se entregar, do ceder. Então, se tentarmos olhar para nós mesmos, nós vamos sempre atrapalhar isso de crescer. Então nós precisamos agir como Cristo, né? Perdoar como Ele nos perdoou. E é isso que o Deus Pai de amor quer que os seus filhos façam. É esse o caminho que Cristo trilhou. É esse o caminho que Cristo mostrou para nós. Sigam assim, façam assim. Por isso que Ele nos pediu, nos deu esse mandamento. Ele nos pediu para seguir esse caminho, porque assim seremos conhecidos como os discípulos de Cristo, quem age igual a Ele. Colossenses 3,14, sobretudo, vistam-se do novo, revistam-se de novo do amor. Nós precisamos desse amor de Deus. E lá fala, versículo, Colossenses 3,14, porque o amor sim, é o vínculo perfeito de Deus. O amor é a união, é o elo perfeito, é o fechamento perfeito de Deus, é a conclusão de tudo que Deus quer de nós. O amor. Tudo se cumpre em amor. Sem amor você pode entregar a vida para os outros, no lugar, não adianta. O que fecha o elo, o que fecha o círculo da perfeição, o que nos leva mais perto de Deus, é o amor que precisa brotar dentro de nós. 1 Timóteo 1,5 vai nos dizer lá:
o fim do mandamento, o fim da lei, é isso, é o amor. O amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Muitos fingem ser o que não são. Nós precisamos ser verdadeiros, sim ou não. Seja você mesmo, gosta de você ou não gosta. Seja sincero, mas seja santo. Seja temente, seja fervoroso. Procure melhorar a cada dia. Não tente ser o que você não é. Seja o que Cristo te chamou para ser. E melhore a cada dia do que for possível. Então foi o que Cristo fez por nós na cruz. Ele se entregou ali, ele venceu. E nós vamos conseguir vencer quando o nosso coração estiver nesse nível. Quando o nosso coração for blindado e protegido. Quando conseguirmos trazer esse amor ao nosso coração, estaremos mais próximos da perfeição. Quanto maior for o seu amor pelas pessoas, mais próximo da perfeição você está. É o vínculo perfeito. Ter amor pelas pessoas, indiferente de como elas são, de como elas agem. Eu não preciso concordar com elas, mas eu preciso amar elas. Porém, muitos hoje têm se desviado, né, se enganando com vãs discussões. Quantas discussões nós vemos? As pessoas estão discutindo por doutrinas. Isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. Pessoas estão discutindo por Apocalipse. O Apocalipse vai ser assim, vai ser assado, vai ser pós, vai ser... Você precisa estar com Deus, você precisa estar com Cristo. Você precisa seguir a palavra, você precisa andar. Quem está com o Pai não se preocupa com o resto. Quem está no caminho não se preocupa com o resto. Como é que vai ser? Não importa. Eu estou nas mãos de Deus. Eu estou guardado e protegido pelo Altíssimo. Então não importa se é antes, se é meio, se é depois. Importa o meu coração em Cristo. Importa a minha conduta. Não adianta você trazer oferta, ser dizimista, se isso não for amor. O seu dízimo só é aceito, só é recebido, só tem efeito quando ele é feito por amor. Nós já ministramos aqui várias vezes. A sua oferta, não adianta trazer uma grande oferta no altar se o seu irmão está chateado, se o seu irmão está magoado com você. Porque Deus quer que principalmente a nossa oferta seja essa: viver em paz com todos, amar uns aos outros. Essa é a maior oferta que entregamos a Deus. Então muitos estão criando barreira, estão criando impedimento para as pessoas, disfarçados de temor, estão fechando as portas do reino, achando que são donos. Então no versículo 7 lá de 1 Timóteo 1, vai dizer que muitos querem agir como mestres da lei, conhecedores. Eu que conheço a palavra, eu que sei como é que é, mas eles estão longe do entendimento da verdade. Eles não entendem o que eles afirmam. Muitas pessoas agem somente de palavra. O versículo 8 está lá, nos dizendo que nós sabemos que a lei é boa. A lei que foi dada, ela é boa, mas quando usamos da forma certa. A lei não foi feita, a lei de Deus não foi dada para os justos. Deus não deu a lei para os justos. Ele criou a lei, ele instituiu a lei para castigar aqueles que desobedecerem, aqueles que prejudicarem os justos. A lei foi para proteger os justos, para impedir que os injustos agissem. Então assim já são nós que estamos em Cristo, não precisamos dessa lei. A lei de Cristo já vive em nós, ela já age em nós. Aquele que vive em justiça não precisa se preocupar com a lei. Ele nunca vai ser punido, ele nunca vai ser castigado pela lei. Se ele é justo, se ele é bom, se ele é reto. Não precisamos preocupar com a lei de Deus. Se o amor reina em nós, se a gente procura agir da forma certa, com amor e temor, o castigo de Deus nunca se incidirá sobre as nossas vidas, ele nunca virá sobre nós. Virá sobre nós as bênçãos. Então quem tem que se preocupar com a lei é aquele que quer fazer o mal, é aquele que tem agido na desobediência, é o injusto. Porque o amor, ele aplica a lei de Deus. Os desobedientes, os pecadores, os ímpios, é que se desviam e eles precisam ser corrigidos. Os homicidas, os fornicadores. Então 1 João 3,10 vai dizer que é nisso que os filhos de Deus são conhecidos e os filhos do diabo são conhecidos. É através das nossas obras, da nossa conduta. E lá fala que qualquer que não pratica a justiça, qualquer que não anda em justiça e não ama o seu irmão,
é do diabo. Olha o perigo dessa palavra, olha o perigo dessa ação. Por isso que temos que cuidar do nosso coração, para que o mal não consiga. Alguém te fez mal, perdoe logo. Alguém te prejudicou, perdoe logo. Tenha misericórdia logo. Não deixe aquilo entrar no seu coração. Porque aquele que não ama o seu irmão é do diabo. A mensagem no versículo 11 continua dizendo, né, do 1 João 3, porque essa é a mensagem que nós ouvimos desde o início, porque lá nos 10 mandamentos vão trazendo isso, que nós amemos uns aos outros. Versículo 14, nós sabemos que passamos, eu estou lendo a Bíblia, se você quiser acompanhar, você vai ver lá, eu estou ministrando o que está escrito. Versículo 14 de 1 João 3, nós sabemos que nós passamos da morte para a vida, é aí. Você quer saber se você passou da morte para a vida? É quando nós amamos o nosso irmão. Você ama, não é seu irmão de sangue, você ama essas pessoas que Deus quer salvar? Você ama os seus irmãos de igreja, da outra igreja, da Assembleia, da Presbiteriana, da Universal? Você ama essas pessoas? Seu coração está disposto a amar, está disposto a perdoar? Seu coração está disposto a pedir o bem dessas pessoas? Porque quando fazemos isso, nós temos a vida de Deus em nós. Nós saímos da morte, nós saímos do pecado, e a vida de Deus reina em nós. Então no versículo 15 vai dizer, está dizendo o seguinte: qualquer que odeia seu irmão é homicida. Então se nós desejamos o mal para qualquer pessoa lá fora, isso faz de nós pecadores de novo. Isso traz pecado sobre as nossas vidas. Porque não é o que Deus quer de nós. Não é o que Cristo pediu para nós. Não é, vai contrário ao mandamento de Deus à sua igreja. Então nós precisamos tomar cuidado. E vós sabeis, né, que nenhum homicida entra no reino, entra na vida eterna. Então conhecemos o amor nisso, que Jesus deu a sua vida por nós. Versículo 1 João 3,16. Ele deu a vida por nós e devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Ou seja, precisamos orar, nos preocupar com essas pessoas à nossa volta. Precisamos ajudar uns aos outros, não ser pesados a ninguém. O que você tiver no seu alcance, faça. O que você puder fazer, faça. E o nosso tempo vai indo embora. Então, vou pular para Romanos 13, versículo 8, vai dizer para nós lá: por isso, irmãos, a ninguém deveis nada, senão amor. O amor de Deus com o qual fosse amado. Esse amor incondicional, que não é porque a pessoa merece. Porque amar quem merece é muito fácil. O desafio foi fazer como Cristo, amar quem não merecia. Se doar, se entregar, fazer, ajudar quem não merece. Porque, versículo 8 está dizendo, porque quem ama, lá está dizendo que quem ama os outros cumpre a lei. Quem não ama, não cumpre a lei de Deus. Pois, versículo 9, Romanos 8, 9, pois não adulterar, não matar, não furtar, não dar falso testemunho, não cobiçar o que é dos outros. E se há algum outro mandamento que foi dado atrás de Cristo ali, antes de Cristo, se foi algum outro mandamento dado nessa palavra, ele se resume nisso. Versículo 9: amarás o teu próximo como você se ama, como você ama a sua vida. Tudo que Deus deu ali até agora para nós é isso: ame. Versículo 10: pois o amor não faz mal ao próximo. Então quem faz mal ao próximo não tem o amor de Deus. Quem não se preocupa em ajudar, não está longe, está se desviando do amor de Deus. Versículo 11: nisto digo, conhecemos o tempo, e já é a hora de acordarmos do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto do que quando aceitamos a fé. Os tempos estão mostrando, os sinais estão mostrando. Não se adormeçam, não se desviem, não se desviem do foco, não percam o foco, porque os tempos estão maus. Jesus está à porta, a salvação está mais perto. Ah, mas Jesus não voltou até hoje, sem voltar hoje, está mais perto. Precisamos tomar cuidado com isso. Então, 1 João 4,
Aquele que diz amar a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. Quantas pessoas falam, eu amo a Deus, mas está desejando mal ao próximo, está pedindo justiça disfarçada, vingança disfarçada de justiça. 1 João 4,21, pois de Deus temos esse mandamento, que amemos a Deus, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Versículo João 15:14, vocês serão meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. Nós somos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, nós somos cristãos, quando nós fazemos o que Jesus nos pede, nos manda para fazer. E o que Jesus nos mandou para fazer? No versículo 12 de João 15 fala lá, ele diz, o meu mandamento é esse. Jesus não nos deu 3 mandamentos, ele nos deu um mandamento, porque esse mandamento cumpre toda a lei, se resume nela. E o resto ele nos deu muitos ensinamentos de conduta, que nos ajudam na nossa caminhada a cumprir esse mandamento. Mas o mandamento de Cristo sobre as nossas vidas, que nós precisamos meditar e guardar e tentar seguir, o mandamento que nos salva, nos transforma, nos faz parecido com Deus, ame o próximo como a você mesmo. Eu estou sendo repetitivo porque a Bíblia é repetitiva nesse aspecto. Eu estou lendo para vocês capítulos diferenciados, versículos diferenciados, que afirmam a mesma palavra, porque esta é a vontade de Deus para seus filhos. Então não podemos nos desviar disso. Não adianta pensar em outras coisas, se isso não for raiz no nosso coração. Então nós precisamos preservar o amor de Deus, mesmo sofrendo. Cristo sofreu por amor a nós. Então nós precisamos entender que quando fazemos isso, nós somos comparticipantes das aflições de Cristo, do que Ele passou. E quando nós tomamos cuidado com isso, para o nosso coração não se corromper, nós mantemos a luz de Deus acesa no nosso coração. E precisamos dessa luz acesa para não sermos encontrados como virgens loucas. Se nós queremos ser servos fiéis, servo bom e fiel, que pratica o que é certo, nós precisamos seguir esse ensinamento, porque perto está o Senhor, perto está o dia do Senhor. Então precisamos vigiar. Os servos bons, os trabalhadores fiéis precisam ser encontrados com a mão no arado, precisam ser encontrados trabalhando na seara do Senhor. E se deixarmos o mal entrar, a gente vai ajudar na igreja, ajudar o próximo. Isso é besteira diante do mundo desse todo perturbado. Vir na igreja, seguir esses mandamentos. Se a nossa fé não estiver em Deus, na palavra de Deus, nós desviamos, nós desistimos, nós paramos de fazer o bem. Se nós olharmos os ímpios, como minha esposa disse aqui, o que eles têm, o que eles conseguem, nós paramos de fazer o que é certo e começamos a fazer o que é errado. Mas a nossa pátria não está aqui, o nosso tesouro não está aqui, então os nossos olhos não podem estar nas coisas daqui, o nosso coração não pode estar nas coisas daqui. Mateus 24, 12, 13 vai dizer, porque a iniquidade se multiplicou lá fora, o amor de muitos tem se esfriado. Mas nós não podemos deixar o nosso amor se esfriar, porque o versículo 13 fala que aquele que perseverar, que se manter firme nisso até o fim, este será salvo. Então nós precisamos perseverar nas boas obras e perseverar no amor. Por quê? Porque Deus é amor. Se não tem amor dentro de mim, não tem Deus dentro de mim. Se o amor que está em mim é falho, é falso, não é Deus, não é de Deus, está sem Deus. Esse amor precisa ser não fingido, ser verdadeiro. Por isso que eu disse, gente, seja você mesmo, mas procure ser santo. Haja como você é, não finja, não seja fingido, nós precisamos ser sinceros. Então, o amor que está dentro de nós é a presença de Deus, é o amor vindo de Deus. Ele precisa ser sustentado, e ele só vai ser sustentado se todos os dias a nossa escolha for seguir o que Deus nos ensinou, fazer o bem sem olhar a quem, não esperar a recompensa de ninguém, mesmo sendo traídos, mesmo sendo ofendidos, mesmo sendo maltratados. Nós não fazemos por eles, nós fazemos por aquele que nos chamou, nós fazemos por aquele que nos amou, nós fazemos por aquele que fez por nós. Não merecem,
nós não merecíamos. Não é por merecimento, é por graça, é por amor a Deus. Então nós precisamos cuidar dessa essência em nós, para que ela permaneça até que Deus venha, porque ela é o próprio Deus em nós. Quanto mais amor você tem, mais perto de Deus, mais essência de Deus, mais do Espírito você tem. Em Apocalipse 2, 4 e 5 vai dizer: não deixe de praticar o primeiro amor. Muitos têm deixado, têm falhado, têm faltado, e por isso a maldade tem reinado, por falta de gentileza. Gentileza gera gentileza, educação gera educação, maus tratos geram maus tratos. Crianças oprimidas, aflitas e que passam situações difíceis se tornam adultos difíceis, que maltratam, que fazem o mal. Então nós precisamos tomar cuidado com o que nós geramos e plantamos à nossa volta. Apocalipse 2,5 está dizendo lá: lembra-te, pois, de onde você paraste, onde você caiu, onde você falhou, onde você deixou o seu primeiro amor, e volta, se arrepende, volta a praticar, volta a amar fazer parte, volta a amar seguir, volte a amar ler a Bíblia, volte a amar a orar. Nós precisamos acender essa chama, reacender essa chama no altar de Deus, que é o nosso coração. E para finalizar, Apocalipse 22, 12 vai dizer lá: eis que cedo venho, e o meu galardão, a minha recompensa, ela está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Nós seremos recompensados por Deus. Nós seremos retribuídos por tudo que nós fazemos por amor de Deus. Aquele que dá um copo de água a um dos pequeninos, por amor a Deus, por ser discípulo de Cristo, de forma alguma perderá a sua recompensa. Nós seremos recompensados por tudo que fizermos por amor a Deus. Então é maravilhosa essa nossa recompensa que nós temos para receber. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. A vida é eterna. Então nós precisamos tomar cuidado. Não abra mão disso, não abra mão da sua recompensa. Não abra mão de ser o que Deus quer que você seja. Lute para isso com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Persevere nisso. Vigie. Se tem alguma coisa te trazendo tristeza, neutralize isso, vença isso, acabe com isso. Use suas forças, busque de Deus sabedoria. Não deixe que isso cresça, porque isso pode te atrapalhar de agir da forma que Deus quer que você faça. Isso pode te atrapalhar de viver o que Deus tem para você viver. Então não abra mão da recompensa que Deus tem para você, por prazeres dessa vida, ou por causa de dores que essa vida nos causa. Porque todo dia ela nos causa dores. Somos maltratados pelo mundo, assim como Cristo foi. Somos rejeitados pelo mundo, como Cristo foi. Porque as nossas vidas, de forma certa, condenam essas pessoas, porque mostram para elas que mesmo diante de uma terra cheia do pecado, conseguimos ainda ser santos, conseguimos ainda viver em santidade, nos separando. Não somos ainda perfeitos, mas buscamos cada dia melhorar, para que o Cristo vivo, a esperança da glória, seja reconhecida pelas nossas obras. E os tempos são maus, os dias estão acabando. A luz que existe em nós, vinda do Espírito Santo, precisa ser vista e reconhecida através das nossas atitudes de amor, misericórdia, paz, justiça, bondade, benignidade, fruto do Espírito. Que isso cresça em você, que isso reine em você, mas só vai crescer em nós se todos os dias alimentarmos isso em nós. A fé é ministrada nessa igreja. Eu vivo pela fé. Nós vivemos e precisamos viver por ela. E a fé vem do ouvir a palavra de Deus. É ela que fortalece a gente todos os dias para caminhar, para levantar, para continuar. E sem ela nós não conseguimos. Sem ela nós paramos, nós desistimos. Então não deixe o seu coração sem o alimento da fé diária. Todos os dias levante, ore, louve, adore, clame, leia a Bíblia, ouça o que Deus tem para falar ao teu espírito. Não aceite sair de casa sem se encher da palavra, para que o mal não encontre espaço no seu coração.